Vamos acompanhar agora a ocupação das tropas russas de acordo com dados coletados por observadores internacionais. Eu estou me movendo aqui dentro do nosso estúdio para conversar com o nosso editor internacional, Marcelo Favalli, que mais uma vez, como ele faz desde o início desse conflito, há 11, 12 dias, mostrando as posições, os avanços, a evolução desta invasão russa sobre o território ucraniano. Favalli. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo. A gente vai ver mais um pouco aí desse suposto avanço, e eu ressalto que são informações colhidas por um think tank nos Estados Unidos. Não é um mapa fornecido pelos russos nem pelos ucranianos. São dados de satélite que presumem a posição das tropas. E agora um destaque muito importante. Pela primeira vez a gente está vendo desde o final de semana, isso aqui, ó, uma mancha azulada. A gente não tinha isso nos arredores de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. O que é isso? Segundo os observadores, é uma retomada de terreno dos ucranianos, uma espécie de contra-ataque. E aqui nesse ponto, eles supostamente conseguiram repelir os soldados e as tropas russas. Então, eles retomaram parte do seu terreno. Parece aqui, então, um contra-ataque, uma pseudo-vitória dos ucranianos, mas se a gente olhar outros pontos, Márcio, principalmente no leste e no sul, a gente vê mais avanços aí das tropas russas, principalmente nessa parte leste, onde há bases russas. Estou falando aqui de um trechinho na fronteira, do ladinho de Donbass, que é essa região, então, autoproclamada independente, Luhansk e Donetsk. A gente percebe um braço novo. E principalmente aqui, ó, em Mariupol, eles fecharam mais uma parte dessa importante cidade que faz divisa, faz litoral com o Mar de Azov, mantendo então uma trajetória, uma estratégia de avanço com direção a Odessa e supostamente numa ideia de fechar o acesso dos ucranianos aos mares de Azov e o Mar Negro. Marcos. Ainda nessa edição da CNN Prime Time, do CNN Prime Time, a gente vai mostrar um repórter da CNN Internacional que está bem aqui nessa região sul aqui, mostrando como está a defesa dessa região. Aqui está a cidade de Odessa, que é uma cidade importantíssima, um porto importantíssimo. Se essa cidade cair, é muito fácil ter o controle russo dessa região. E aí, adeus saída pelo mar da Ucrânia, adeus a maneira de receber armas, munições, reforços pelo mar e fecha-se cada vez mais o cerco em direção à capital Kiev, né? Já que você tocou nesse assunto, aqui eu acho bastante importante a gente mostrar os detalhes, como é que foi o avanço em 24 horas, entre os dias 5 e 6 de março. A gente consegue entender que as colunas já chegaram, segundo essas projeções do satélite interpretados por essa organização nos Estados Unidos, já chegou uma coluna na região metropolitana de Kiev, deste lado, no lado leste do rio Dniepr. O lado oeste continua com avanços. Então, de novo, vou repetir algo que a gente vem falando desde a semana passada, uma estratégia de envelopamento, né, de circundar completamente a capital. Aquele enorme comboio que a gente acompanha desde a semana retrasada, que saiu de Belarus, atravessou Chernobyl, continua parado, mas a gente vê que outras colunas estão chegando pelo outro lado do rio, Márcio. O Favalli falou do poderio militar, dessa grande coluna de tanques, de blindados da Rússia em direção à capital ucraniana, mas não é só o poderio militar que conta num conflito como esse. A condição do tempo também conta. Deve ficar mais frio nos próximos dias na Ucrânia e isso pode atrapalhar ainda mais um outro ponto fundamental desse conflito, uma outra consequência desse conflito, que é a saída dos refugiados, né, Favalli? Destaca isso pra gente. Exatamente. No próximo mapa, eu fiz uma sobreposição, então, aqui desses recursos. Estão vendo essas manchas esbranquiçadas? Muito aqui também. Exatamente. São massas de ar polar que vão se converger para Kiev. A previsão, nós estamos na segunda-feira, a previsão que essa região aqui, essa faixa enorme de Kiev, até a fronteira com a Polônia, fique em média amanhã a menos 1 grau negativo. Na quinta-feira, menos 3 graus negativos. E até sábado, uma forte nevasca pode atingir essa região. Então você tem 3 pontos, Márcio. Primeiro, os refugiados. Queria ressaltar um drama dessas pessoas que saem aos milhares por dia. Muitos desses trechos são feitos a pé, porque as estradas estão congestionadas, o fluxo de trens continua, mas não está dando conta da vazão dessas pessoas. Esse é o primeiro ponto. 2, como é que vai ficar a defesa dos ucranianos? E o ataque dos russos?
Só que aí eu preciso voltar num componente histórico. Em 1940, em 41, na Segunda Guerra Mundial, a gente teve a famosa Batalha de Stalingrado, na União Soviética, em que os russos tiveram um recurso, que foi o frio, e por isso eles conseguiram encurralar os nazistas. O que eu quero dizer? Que o frio pode ser um aliado ou um inimigo do ataque ou da defesa. A gente vai ver como é que esse fator vai ser preponderante agora na guerra. A cidade de Lviv fica mais ou menos por aqui, né? No oeste da Ucrânia, bem onde está o nosso enviado especial, Matias Brotero. E a gente pode detalhar com ele numa próxima entrada ao vivo qual é a situação do tempo agora e como as pessoas estão se preparando para isso. Lembrando que teve brasileiro que andou 60 quilômetros. 60 quilômetros andando até a fronteira com a Polônia. Imagina fazer isso com uma temperatura negativa. Abaixo de zero. Agora, o Favale também destaca para a gente uma cidade, Mykolaiv. Há Exatamente. imagens de novos conflitos por lá. Vamos saber onde fica, porque agora a gente tem mais um palco. A gente já falou de Kherson, Kharkiv, agora Mykolaiv. Fica ao sul. Então, esta faixa aqui, que é a divisa da cidade, esse rio que eu tanto falo, de Dniepr, ele está cortando a cidade e ele vai desembocar ali no Mar Negro. É uma cidade que ela não é assim tão populosa como é Kiev. Kiev, a capital, tem 3 milhões de habitantes. Mas essa aqui tem 500 mil de habitantes. É uma cidade relativamente de médio porte para os padrões da Ucrânia. Agora, vamos ver as imagens que nós separamos do que está sendo a batalha, os ataques em Mykolaiv. São tanques que os ucranianos dizem que são tanques russos que foram destruídos. Então existe uma coluna bastante forte de ataque lá, mas segundo os ucranianos, a resistência das tropas de defesa e da população que saiu para lutar e ajudar os seus soldados é bastante forte. E aqui tem um soldado ucraniano mostrando o que sobrou aí de uma suposta artilharia russa que foi abandonada. Inclusive tem uma imagem que vai aparecer daqui a pouco de um tanque de guerra. Tanques destruídos e outros abandonados. Segundo os ucranianos, isso é equipamento russo que eles conseguiram tomar e agora está sendo quase que uma atração turística de quem ainda ficou dentro dessa cidade. Mykolaiv fica ao sul do país. Muito obrigado, Marcelo Favale.